Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma live falando sobre esse tema tão importante para essa categoria de trabalho, que são os vigilantes, que são as pessoas que trabalham na segurança privada. E hoje eu estou aqui com minha colega, a doutora Josiane, e vamos dar continuidade a esse tema que nós viemos já abordando nas últimas semanas. Dá seu boa noite, doutora, cumprimente as pessoas. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui novamente. Abordaremos um tema também de suma importância para a categoria dos vigilantes, para os prestadores de serviços, né? E as dúvidas vocês podem deixar aí no chat, a gente responde à medida que conseguirmos. Exatamente, pessoal. A gente vai fazer uma conversa hoje, vai ser um pouquinho diferente das outras lives, mas se vocês tiverem dúvidas, como a doutora Josiane disse, anote aqui no chat, mande nos comentários, que na medida do possível a nossa equipe vai fazer um filtro e a gente pode responder hoje, se não hoje, na próxima live. Hoje nós vamos falar, então, de um tema muito importante, uma vez que muitos dos vigilantes, dos porteiros, das pessoas que trabalham terceirizado, eles desempenham trabalho para os órgãos públicos. E aí surge a grande questão, puxa, será que eu vou receber isso algum dia, né? Já que os órgãos públicos, todo mundo sabe que gozam de várias prerrogativas, como que funciona tudo isso? Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa situação, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas empresas terceirizadas que contratam mão de obra para prestar serviço em alguns órgãos públicos não têm dinheiro, capital suficiente para arcar com as verbas trabalhistas, né? E aí esse pessoal que trabalha fica sem ter o seu recebimento dos seus benefícios, dos seus direitos trabalhistas. E como que funciona, então? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Começando esse tema, eu queria falar um pouquinho que, assim, o poder público, originariamente, ele tem que desempenhar sua atividade estatal e ele não pode, de forma livre, contratar um terceiro, né? Ele tem que dar conta de resolver, tanto é que nós temos aí a administração pública direta, que cuida das atividades basilares do Estado, quais são? Poder executivo, prefeitos, governadores, poder judiciário, juízes, embargadores dos tribunais, o legislativo, os deputados, vereadores, enfim. Mas nós temos outros serviços que o Estado tem que prestar. E aí, muitos desses serviços são prestados pelo que nós chamamos de administração pública indireta, que são, em muitos casos, órgãos vinculados ao Estado que também desempenham atividades, como, por exemplo, o INSS, que é responsável pela Previdência Social. Nós temos os hospitais municipais e estaduais, nós temos as escolas também municipais e estaduais. Todos esses serviços estão sob comando do Estado. Então, o Estado ele acaba sendo responsável por esses trabalhadores, acaba sendo responsável por esses serviços prestados à comunidade. O que nós temos? Como o Estado ele tem a obrigação, né, a primeira obrigação dele é o bem-estar social, é realizar essas atividades, tanto é que no início da nossa sociedade, o homem ele decidiu outorgar o poder para que o Estado comandasse todo mundo, ao invés de cada um lutar por si. Então, o homem fez o quê? Vamos nos organizar junto ao Estado e nós elegemos ou vamos ter um líder e esse líder vai comandar todo mundo. E é assim que funciona. E para que haja, então, uma contratação com o Estado, essa contratação ela se dá por alguns procedimentos, tem algumas regras, porque o Estado ele não é livre para contratar com quem ele bem entender. E uma dessas regras se dá por intermédio da licitação, que eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar, que é um procedimento administrativo em que se contrata o Estado por menor preço, ou por mais qualidade técnica, enfim, a depender do tipo de contratação, o Estado vem, diante das propostas apresentadas, escolhe a que melhor apresenta lá para poder fazer essa contratação. E é com base nessa lei que o Estado vem dizer que, olha,
Como eu realizei esse procedimento preparatório antes de contratar essa empresa, o que eu vou fazer? Eu já eximi minha responsabilidade. Eu avaliei aquela empresa, me pareceu boa, idônea, tinha capital para arcar com seus custos, então já me abstive disso. Só que a realidade é diferente, né? Porque o que se mostra no início nem sempre acontece no fim, né? Nós podemos levar em conta e aí trazer como exemplo os relacionamentos. No começo, né, um mar de rosas, depois tem as consequências, e aqui também é a mesma coisa. Para falar um pouquinho, então, dessa responsabilidade, desses conceitos, especialmente porque nós temos uma orientação jurisprudencial, um enunciado, que é uma súmula, a doutora Josiane vai explicar para nós um pouquinho como que funciona essa responsabilização no âmbito trabalhista. Bom, diante dessa aula, né, da doutora Gisele, aula maravilhosa que vem bem a calhar, porque a gente precisa saber da onde que vem, né, a discussão que muito se tem no judiciário acerca de quem é a responsabilidade, uma vez que aquela empregadora, né, aquela empresa que está lá, que anota a sua carteira de trabalho, some, né, baixa as portas simplesmente, né, fecha, mas não tem um processo de falência, não segue as regras, né, propriamente dita da legislação para poder encerrar suas atividades. Como é que ficam aí vocês empregados, né? Como que fica principalmente essa categoria de terceirizados, né? E aí é um número tão vasto de profissionais na área de segurança, de limpeza, de portaria, enfim, é um leque muito grande. E para isso, existe uma súmula. O que é a súmula? É um entendimento, né, sedimentado, né, um entendimento firmado por um tribunal, né, seja ele um tribunal regional, que é uma instância maior que a primeira, que é a vara, né, que a gente tem a vara, que é onde a gente vai lá, faz audiência, tem um juiz, nos escuta, aí havendo recurso, o processo ele vai para uma instância superior, que é a segunda instância, que é o nosso tribunal regional, e a partir daí vai para uma outra instância, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, seja o Tribunal Regional, seja o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, eles podem firmar, né, entendimentos. E aí nós temos um entendimento que é basilar aí para a gente falar dessa responsabilidade, que é a súmula 331 do nosso TST. E a responsabilidade, ela trata da prestação de serviços terceirizados. A gente sabe que, como a doutora Gisele falou, de toda a parte histórica aí, né, da questão da responsabilidade, vindo até a responsabilidade, que a prestação de serviços, né, terceirizada, ela veio a fim de diminuir custos, né, e se ter uma maior produtividade, né? Então, o que fez? Pegou-se determinadas empresas que têm como especialidade determinados atividades, e aquelas empresas vão prestar serviços para outras empresas que as contratam. Dentre elas estão os entes públicos, que a gente fala Estado de uma forma geral, mas que pode ser o município, pode ser o Estado, né, o governo, que a gente chama, para exemplificar, por exemplo, município é a prefeitura, né, ou os órgãos ligados à prefeitura. Estado é o governo. Aqui em São Paulo a gente pode falar, Estado é o Dória, né, e prefeitura hoje era nosso saudoso Bruno Covas, né? E agora tem outro que me falhou a memória e eu não me recordo, sinceramente, o nome do atual prefeito. Mas, enfim, só para vocês entenderem como é que funciona a situação. Então, o que diz essa súmula? Ela fala o seguinte, que é lícita a contratação de empresas especializadas no ramo de vigilância, que é o exemplo aqui mais seguro que a gente está dando, né? Por outras empresas, dentre elas o ente público. Só que esse ente público se discute se tem responsabilidade pelos créditos de uma relação de emprego que é devida pelo empregador, que anota lá a carteira, com o qual
o ente firmou um contrato por meio da licitação, que foi o que a doutora Gisele falou, tá? Ou não. Então, isso, para se chegar à responsabilização, existe alguns fatores que a gente quer ressaltar aqui, para você, empregado, entender melhor quando o seu advogado falar, olha, você ganhou, mas teve recurso lá, a tomadora tal, recorreu, o município recorreu, o estado, enfim. Como é que funciona? A responsabilidade, ela tem que ser, aliás, a responsabilidade, o ente, ele só é responsável se ele participar do processo, ou seja, você ajuizando uma ação, entrando com ação contra o seu ex-empregador, você já tem que pedir para o advogado, e com certeza ele vai te sugerir isso, que seja incluída também a tomadora de serviço, para quem você prestou serviço, porque se aquela tomadora não estiver no processo, no polo passivo, como a gente chama, né? E não houver uma sentença condenando ela de forma subsidiária, né? Ela não pode ser responsabilizada. Ah, mas eu quero entrar nesse momento, eu não quero colocar o tomador porque eu vou ficar trabalhando lá por outra empresa, tal. Então, você vai perder a oportunidade, porque ou você entra com a ação ali e inclui ela, ou se você entrar, você não vai poder mais incluí-la em outro momento, tá? Então, tem que se ter muita atenção a isso, tá bom? Então, para iniciarmos nossa conversa, é isso que é importante, constar do processo a tomadora de serviço. Com relação à responsabilização dela, é uma outra questão, né, que a gente vai estar explicando para vocês, mas a responsabilização, já posso adiantar, é de forma subsidiária, ou seja, na ausência de pagamento daquela devedora principal, a tomadora de serviço, ela vai suprir, ela vai pagar pelo período em que você, enquanto empregado, prestou serviço para ela. Certo, doutora Gisele? Eu estava assistindo sua maravilhosa explicação, até desliguei o microfone para não ter nenhum barulhinho. Excepcional, exatamente isso. Tá certo, gente? Como a doutora Josiane explicou. Então, essa responsabilidade ela vai ser subsidiária. Por isso, a importância de incluir a tomadora e a prestadora de serviços no polo da ação, né? E aí, o que vai acontecer no processo? Primeiro, vai executar a sua empregadora e certamente ela não vai ter dinheiro para pagar. Então, nós vamos ter a execução direcionada ao ente público para o pagamento, tá? A gente já começa a falar do entendimento do STF? Podemos já começar a falar? Sim, podemos já começar. Certo. E aí o que nós temos? O Estado é o campeão de processos, né? Nós temos aí na Justiça Federal, ele é a parte mais acionada, né? Na Justiça do Trabalho, ele já está, né, crescendo, ou seja, o Estado é uma das pessoas mais processadas, né? Engraçado, o Estado cria, como eu disse para vocês no comecinho, cria aí o Poder Judiciário para auxiliar, né, na administração geral, e no fim ele acaba sendo quem mais desrespeita a lei, digamos assim, né? Já que tem tantos processos contra ele. E aí o que acontece? Não é em todo e qualquer caso que o poder público vai ter que pagar essas verbas rescisórias ou esses direitos trabalhistas, que muitas vezes inclui o quê? A ausência de depósito do FGTS, atraso no pagamento de salários e outras verbas trabalhistas, como horas extras, outros direitos que eventualmente a empresa não pagou. O poder público, como a doutora Josiane explicou, tem a súmula 331, que fala especificamente da responsabilidade subsidiária. E ela traz lá para nós a responsabilidade da empresa, enquanto Estado, aí, como que vai funcionar. Então, o Estado só vai ser responsável se for provada a culpa dele, né? Se houve a demonstração de que o Estado não agiu com prudência, com perícia, com cautela. Como eu contei para vocês no comecinho, o Estado se ampara no sentido de que, como ele faz o procedimento licitatório, que exige todas as certidões negativas,
exige uma empresa limpa aí para poder negociar e contratar com ele, então ele já estaria isento. Só que aquilo é o início da contratação, no curso do contrato que acontecem as coisas de verdade. Então, de tantos processos que nós tivemos e ainda temos com relação a esse tema, nós tivemos uma decisão no STF que julgou esse tema, dizendo que o Estado não vai ter responsabilidade automática por essas dívidas trabalhistas, por esses encargos. Mas isso quer dizer o quê? Que se eu provar a culpa dele, eu vou ter direito de buscar que o Estado me pague pelas minhas verbas trabalhistas. E como que funciona? E aí entra a grande questão, que eu também vou abrir para a doutora Josi pontuar acerca de como que você ajuda o seu advogado, ou como que você se prepara para uma eventual situação como essa. No seu caso, você observa lá se os extratos do FGTS não estão sendo depositados, pede lá o extrato na caixa, tem esse acompanhamento. O Estado não basta que ele saiba que não está sendo depositado, ele precisa provar que ele notificou a empresa, olha, eu verifiquei que seus funcionários não estão recebendo as verbas devidas. Justifique para mim sob pena de rescisão do contrato. Se o Estado provar isso, que é muito difícil, eu nunca vi até hoje nenhuma atuação nesse sentido do poder público, ele estaria isento de culpa, né? Mas como não há, o que nós temos na prática é o Estado junto um monte de documento, olha, eu fiscalizei, opa, pedir documento, mas fiscalizar é muito diferente uma coisa de outra. Então, dentre essas questões é você se preparar documentalmente para ajudar o seu advogado aí a sustentar essa tese da responsabilidade do Estado. Pode falar, doutora Josi. Sim, é muito importante, tão importante quanto chamar a empresa tomadora na ação, é importante você comprovar, primeiramente, que você prestou efetivamente o trabalho para aquele órgão, porque não raras vezes eles vêm a juízo afirmando ou negando a prestação de serviço, então você tem que comprovando, como que seriam essas provas, exemplos de prova, fotos no local de trabalho, cópia de documentos como controle de jornada mesmo, que o próprio tomador de serviço faz também, anotação em livro de ocorrências, né, porque existe nas sedes, né, da prestação de serviço, há esses livros, você recepciona documentos, então, que vocês têm que assinar, e já no caso dos controladores, né, mais ou menos, que tem que documentar essa entrada, saída, ou mesmo recepção de documento ou qualquer outra coisa. No caso das moças ou dos rapazes da área de limpeza, também existem ordens de serviços. Então, isso são documentos que comprovam. Fora isso, hoje em dia, todo mundo tem celular, né? Então, fotos, né? Vídeos, registros em geral que ajudam o teu advogado a fazer a prova. Fora isso, você pode fazer a prova também com testemunha, um colega que prestou serviço no mesmo tempo, no mesmo turno, né, que você, e você acaba fazendo essa comprovação, né? Por quê? Porque vai haver essa discussão primeiramente, se você prestou serviço, e depois, se a questão mais técnica, né? Se aquele órgão fiscalizou ou não, que aí é estranho a gente falar, a gente está falando de Justiça do Trabalho, de Tribunal Regional do Trabalho, e de repente a gente tem que falar do STF, né? Mas é um tema que foi abordado, né, que chegou até o STF, um tema que a gente fala que foi afetado lá no teste, que é de tão importante que ele chegou para ser discutido pelos ministros do STF. O que se discutia a responsabilidade desse ente público, ela é automática? Ela é assim, só o fato de haver inadimplência de verbas, esse ente responde, né? Então, houve muito tempo a discussão, né? Então, nós temos o entendimento de um tema, né? E lá no TST, quando esses assuntos chegam até lá, desculpa, no TST não, no STF, quando esses assuntos chegam até lá, eles tem números, né? E aí nós temos que essa questão foi discutida no tema 246, e
E foi verificado que o ente público não responde, né, assim, sem que haja a culpa efetiva de que ele negligenciou a vigilância, né, a fiscalização do cumprimento das obrigações do seu contratado, né, que aí entra a questão da lei de licitações que a gente tem. Por quê? A gente sabe que para nós do direito, né, é mais fácil falar, obviamente, mas a coisa pública, como o próprio nome diz, é público. Então, tem todo um regramento para aquilo ser contratado, né? Por isso que existe lei específica que rege tudo como que deve ser, tudo certinho, e tem que seguir aquele rol, aquele índice certinho de requisitos, né? Então, por isso que chega até o STF para ser julgado, se aquilo se adequou às necessidades da lei, tá? Então, por isso que chega até lá. E esse tema chegou até lá, decidiu-se que o ente público ele não responde de forma automática, mas sim comprovado que ele foi negligência, ele vai responder, tá? E aí, depois dessa decisão, que na verdade o julgamento aconteceu em 2017, mas transitou em julgado em 2019, ou seja, pacificou em 2019, só que aí teve-se uma outra discussão de quem que é o ônus de provar que houve a negligência do Estado, do ente público. Aí é uma outra discussão que gerou um novo tema, que aí eu até anotei aqui, porque eu não sabia de cor, que é o tema 1118, que trata do ônus da prova. De quem que é o ônus da prova? A prova deve ser feita pelo empregado, ou seja, lá na audiência, né? O empregado tem que provar que o ente público não fiscalizou. E aí, como que prova? Aí eu volto lá atrás, naqueles meios de provas que eu falei, que, assim, te ajudam, tá? Não foi pacificado, se não está decidido ainda, tá? Aguardando julgamento, esse tema, mas se você tiver subsídios para poder ratificar o que você está pedindo, mais seguro você vai ter, mais certa vai ser a decisão, né? Então, por que não se precaver, né? É melhor, como tem aí os ditados, é melhor morrer de seguro de velho, um negócio assim. Morreu de velho, né? Seguro morreu de velho, né? Então, por que não, né? Então, você se muna de provas, né, para não ter que se discutir isso, porque a partir do momento que a defesa ou o recurso do ente público vai ser, olha, mas quem deveria comprovar era o empregado tinha que comprovar, por isso não, tá aqui, ó, provei, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, vai haver a discussão vai porque ente público gosta de recorrer, eles têm que recorrer, tá? Porque existem princípios do direito administrativo, da administração, porque, como eu falei, é coisa pública, né? Então, eles têm que esgotar em todas as discussões, porque a gente tem princípios, né, basilares do direito administrativo, da administração pública, que eles têm que assegurar, tá? Então, é isso. Prove, junte suas provas para facilitar o trabalho do seu advogado, né, numa eventual discussão. E outra coisa, gente, é o que eu falei, eles vão discutir, eles vão recorrer e o processo fica moroso, fica lento. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um recurso num processo de 2005, um processo que é uma empresa de segurança, que o rapaz é um vigilante, um senhor vigilante, e ele trabalhou, a empresa simplesmente fechou, baixou as portas, né, e ficou todo mundo sem receber, e eu chamei o Estado, e eles levaram essa discussão, nós ganhamos aqui na primeira instância, ganhamos em segunda instância, eles recorreram para o TST, né? E lá eles perderam de novo, eles entraram com um recurso extraordinário, o recurso extraordinário não foi aceito, e eles agravaram, e nisso está aguardando. E como que o advogado vai trabalhar com isso, vai explicar?
vai explicar que existem regras que devem ser seguidas, existem princípios, né, que devem ser regidos, basta a gente ter que contrapô-los e esperar aí um resultado que uma hora vem. Uma hora vem, exatamente. Nesse ponto aí dessa coisa pública, é importante mencionar que, no final, a gente que acaba pagando as contas, porque o dinheiro acaba saindo do quê? Dos contribuintes, da gente que efetivamente trabalha e recolhe aí seus tributos. Então, por isso que exige-se esse cuidado, que o Estado não pode pegar o dinheiro e sair pagando para todo mundo. Tem que haver todo esse processo, essa morosidade. Eles ainda têm prazos em dobro, tem toda, né, uma questão que é para ajudar o Estado de toda forma, né? Porque se o Estado perde, significa que a gente perde, entre aspas, né? Mas nesse contexto trabalhista se dá efetivamente por conta dessa ausência de fiscalização do Estado. E, na minha opinião, esse julgamento, eu também não conheci o número do recurso que está lá em tramitação no STF, mas eu penso que o ônus da prova tem que recair sobre a administração, né? Ela tem que demonstrar isso. No próprio julgamento do 246, os ministros caminharam para esse entendimento, né? Dizendo, olha, tem várias formas de se fiscalizar. Puxa, nós não estamos falando do compliance, vocês têm que fazer o compliance sempre, não é só na contratação, né? É no curso do contrato. Então, o Estado tem que ficar com esse ônus. Mas, de todo modo, se a gente não pode esperar muita coisa boa, né? Temos que estar preparados para coisas ruins. E aí, nesse caso, a melhor alternativa, como a doutora Josiane pontuou aqui, é trazer todas essas provas para ajudar no seu eventual processo. Um ponto interessante, doutora Josi, inclusive, saindo na mesma pauta, mas saindo assim da nossa combinação assim, com relação ao Estado. Eu nunca tive ações em que o Estado, tipo Estado de São Paulo ou Prefeitura, era parte para ir para precatório. Você já teve algum caso nesse sentido? Já. Já. Esse caso que eu falei, que eu estou com um recurso aí em trâmite desde 2005, foi uma leva, né? Eu falo uma leva de clientes que veio logo quando eu montei meu escritório. Aconteceu de uma empresa, posso até falar o nome da empresa, que o pessoal da área de segurança com certeza já trabalhou, conhece, que é o Ofício, empresa de segurança e vigilância. Na época, ela fechou as portas, baixou as portas, eu tinha acabado de montar o meu escritório, e eu tive a graça de acolher cerca de uns 15, 16, mais ou menos isso, 16 pessoas, né, no meu escritório. Na época, eles saíram sem salário, sem fundo de garantia, sem nada, eles não receberam nem baixa na carteira foi dada. E aí eu entrei com ações né, contra as empresas, contra a empresa e os tomadores de serviço, né? E aí eu tive a honra de receber, sim, precatórios, tá? Não é uma coisa difícil de ocorrer, tá? É trabalhoso, como eu falei, como a gente explicou aqui, que por ser uma questão de dinheiro público, né, tem que se passar por todas as fases, né? Não é um processo rápido, mas, por exemplo, essas ações eu entrei em 2004, 2005, eu recebi os precatórios mais ou menos em 2000 comecei a receber em 2008, né? 2007, 2008, né? E aí fechou um pouquinho a tela, eu levei um susto aqui, mas tudo bem. E aí eu recebi, mas não é um processo difícil, não. O ano passado eu recebi né? Um outro, fora outros que eu tinha recebido já, mas eu digo assim, ultimamente recebi ano passado eu tenho um outro para receber esse ano. Só que acontece, né? E aí uma coisa recente que está se discutindo aí a questão da suspensão dos pagamentos desses precatórios. Eu estou ansiosa aqui, poxa, chega na hora de receber. E eu até mandei um e-mail para o tribunal perguntando, e falou, olha, doutora, a previsão é que vai ser pago, porque já está inscrito, está tudo bonitinho. Eu falei, estou torcendo, meu cliente pelo amor de Deus. Mas assim, não é um procedimento difícil, né? Eles pagam certinho, o município paga, a gente paga, tudo certinho, não tem problema não. Só demora, isso é normal, a demora é normal. Se bem que hoje em dia
como os processos são eletrônicos, isso facilitou demais. Então, por exemplo, aqui, como eu falei, que eu consegui, dessa leva de ações que eu entrei, 2004, 2005, eu recebi o precatório em 2007, 2008, eu acredito que por conta da questão de ser eletrônico, vai ser muito mais célere. E isso se não houver esse tipo de discussão, né, que vá até o STF. Realmente, isso é muito bom, porque muita gente pode ficar com medo. Puxa, tem toda essa fama aí que o Estado não paga, daí toda essa questão. Então, fica claro aqui, demora um pouquinho mais do que o normal, mas acaba havendo o pagamento. É melhor, então, que você tenha um ente público no polo passivo da ação, do que não colocar e não ter de onde tirar o dinheiro, porque a empresa fechou, os sócios não vão ter nada no nome e você vai ficar sem receber, né? Eu costumo falar que é uma poupança forçada, né? Você faz a sua poupança forçada, sabe? E aquele negócio, você confia no profissional que está te defendendo, no seu advogado, né? Que sabe, obviamente, né? Uma pessoa que saiba lidar com toda essa situação, que tenha a prática aí, né? Da advocacia, para esses terceirizados, obviamente, também, né, que tem suas peculiaridades, assim como advogado que atua para a área de contratos, né, de empregados bancários, na área de segurança, na área da saúde, todo tem uma especialidade, né? Mas, assim, não que todos não sejam competentes para estar fazendo, mas óbvio que quem tem mais experiência na área é melhor para conduzir a questão. Exato. Maravilha, doutora Josi. Eu acho que com relação a esse tema, como a gente falou, ainda não se encerrou, porque existe esse julgamento aí que a gente tem que aguardar a definição, mas enquanto isso não acontece, a gente tem esses caminhos que foram apresentados aqui para vocês. Já vamos caminhando para o fim, né? As mensagens aqui, os comentários, a gente vai selecionar para tentar responder na próxima live da semana que vem, e que será realizada aí com a participação da doutora Lenise, que é a nossa sócia aqui. Doutora Josi, pode fazer as considerações finais? Sim, eu quero agradecer a todos que estão aqui. As perguntas aí que vocês deixaram, por conta de um dinamismo melhor aqui na explanação, a gente fez assim um conceito diferente hoje, mas essas questões serão respondidas sim, tá? Podem deixar aí, a gente vai responder pontualmente. Se não responder na próxima live, com certeza traremos mais informações a respeito, tá? E eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, que nos honraram com a presença, e qualquer dúvida, qualquer ajuda, né? Deixa aqui seu comentário, veja aqui na página aqui do YouTube que a gente responde, sim, será sempre um prazer, tá? Muito obrigada e tenham uma boa noite. Muito obrigada, pessoal.